Olá pessoal, tudo bem? Chegamos a mais uma semana de atividades online e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre os polígonos. Porém, hoje vamos enfatizar um deles, o triângulo. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, curte o vídeo e vamos para a aula. Então, vamos começar a aula falando sobre elementos de um polígono, que só para completar a aula passada. Quem não viu a aula passada está aparecendo aqui agora no card. Você pode clicar lá e ver o que a gente falou na aula anterior, tá ok? Então hoje a gente vai complementar ela falando sobre os elementos de um polígono. Vou colocar aqui um polígono muito conhecido, tá? Quem sabe que polígono é esse? Fala aí, que polígono é? Quem falou quadrado, errou, tá? Tá errado, isso não é um quadrado. Isso daí é um retângulo, tá ok? Então coloquei aí um retângulo só para deixar como exemplo. E a gente vai mostrar os elementos dele, tá bom? O que é que a gente pode observar em um polígono qualquer. Primeiro, olha essa setinha aqui. Essa setinha aqui está saindo de um elemento desse retângulo. Que elemento é esse? Quem sabe? Esse elemento é o vértice. Vértices são os bicos, tá? As quinas, tá ok? Vértice é só aquele biquinho ali. Não é o lado todo não. Tá certo? É só o bico. É vértice. Eu tá mostrando apenas um, mas é claro que vocês conseguem observar aí que o retângulo tem 4 vértices. Tá ok? Agora essa seta aqui tá saindo de onde? Então, essa segunda seta, ela tá querendo mostrar pra gente o lado, né? O lado desse retângulo. Novamente, a seta só tá mostrando um lado, mas claro que todo mundo consegue observar que esse retângulo tem 4 lados. O lado é a linha, certo? Cada linha dessa daí é um lado. O vértice é só o bico, a linha é o lado. O terceiro e último elemento que a gente vai poder observar no polígono vai ser denotado aqui dentro dele, certo? É muito importante isso. O que é isso aí? A gente já estudou, né? A gente já viu anteriormente. E o cardzinho aqui, que está aparecendo agora aqui em cima, ele está já te dando a ideia do que é isso. Então a seta vai apenas demonstrar para a gente que é o ângulo, né? Então todo polígono, seja ele convexo ou não convexo, no caso aí é um retângulo, o mais comum de todos, né? Então todo polígono ele tem vértice, ele tem lado e ele tem ângulo interno, tá bom? A palavra interno quer dizer dentro. Então, ângulo interno quer dizer o ângulo que está dentro do polígono. Então, todo polígono tem vértice, lado e um ângulo interno. Tá ok? Essa quantidade de vértice, de lado e de ângulo muda de um polígono para outro. Aí a gente vai ter que analisar cada polígono de uma maneira diferente. Então, para analisar cada polígono de uma maneira diferente, a gente vai analisar o mais básico deles. Qual é o mais básico? O triângulo, né? Todo mundo sabe o que é um triângulo? Triângulo. O nome tri quer dizer 3. Ângulo quer dizer o quê? 3 ângulos. E aí a gente vai ver alguns tipos de triângulos. Os triângulos eles podem ser classificados tanto de acordo com o tamanho dos seus lados, quanto de acordo com o tamanho dos seus ângulos. Ela tem as duas classificações que a gente pode analisar. E as duas são muito importantes. Tá ok? Então vamos começar a classificar de acordo com os lados. Esse triângulo aqui é chamado de equilátero. Tá ok? A classificação dele acontece quando ele tem os 3 lados iguais. Todos os lados desse triângulo aí são iguais. Vamos supor que se eu medir ali, um lado tem 2 centímetros. O outro vai ter 2 e o outro vai ter 2 também. Isso quer dizer que ele é equilátero. Os 3 lados são iguais. Se um lado tiver 3, o outro tiver 3, o outro tiver 3, também é equilátero. Tanto que os 3 lados sejam iguais. Então, quando os 3 lados são iguais, o nome dele é equilátero. Tá ok? Guarda esse nome aí. Vamos para o segundo triângulo, que é chamado de isósceles. Um triângulo isósceles é quando somente 2 dos seus lados são iguais e o outro é diferente. Percebam aí na figura que os dois lados que estão subindo, né?
eles têm o mesmo tamanho. Já a base desse triângulo é um pouco menor. Então, quer dizer, só dois lados são iguais, não são os três igual o equilátero. Aí somente dois lados são iguais. Por isso que ele é chamado de isósceles, recebe esse nome diferente do outro. Beleza? E agora eu acho que já deu para vocês imaginarem, talvez vocês não saibam o nome, mas já sabe que tipo de triângulo vai aparecer agora. Em um, os três lados eram iguais, no outro somente dois. Então agora, nenhum lado é igual. Todos os lados são de tamanhos diferentes. Então quando todos os lados são de tamanhos diferentes, esse triângulo é chamado de escaleno. Beleza? Todos os lados são diferentes. Então, de acordo com os lados, a gente pode ter os três iguais, somente dois iguais ou nenhum igual ao outro. Beleza? E agora então a gente vai ver a classificação deles de acordo com o ângulo. Então o primeiro, muitíssimo importante, ele aparece em várias coisas que a gente vai estudar daqui para frente. Aparece, é um dos que mais aparece entre todos, tá certo? É esse aqui, agora é o triângulo retângulo. Por que ele é chamado de triângulo retângulo? Ele é triângulo ou retângulo? Ou é um ou é outro? Não, calma. Ele é um triângulo. Só que esse nome retângulo quer dizer que ele tem um ângulo reto. E o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então quer dizer, ali, observem que o lado esquerdo dele aqui e a base tá retinho um com o outro, bem em pezinho, né? Bem em pezinho. Então isso denota ali um ângulo de 90 graus. Eu não desenhei um ângulo, só para a gente ficar com a observação do triângulo, mas observe que quando ele está bem retinho assim, é um ângulo de 90 graus, tá bom? É como se fosse a parede com o chão da nossa casa. Forma um ângulo de 90 graus, ou seja, é bem retinho um com o outro. É a mesma coisa que acontece nesse triângulo aí, beleza? Então guardem essa informação aí, que esse triângulo ele é muito importante para o que nós vamos ver mais adiante. Vamos ver o próximo triângulo de acordo com o ângulo obtusângulo. Olha que nome estranho, né? Obtusângulo. Isso acontece porque ele tem um ângulo obtuso. O que é obtuso, professor? É maior do que 90 graus. Observem o seguinte, os dois ângulos que tem aí na base, na parte de baixo do triângulo, eles são ângulos pequenos. A abertura da reta da base com a reta que sobe é uma abertura pequena. Então esses ângulos com certeza são menores que 90 graus. Só que o ângulo maior, o que está lá em cima, fica bem largo, né? Uma reta da outra. Isso nos dá a ideia que passou de 90 graus isso aí. O triângulo ele é obtusângulo, tá ok? E o terceiro vai ser o quê? Então a gente vê aí o acutângulo. Tá bom? Ele é um triângulo acutângulo. O que é acutângulo? Quer dizer que os ângulos deles são agudos. E o que é isso? Que todos os ângulos são menores do que 90 graus. Você não vai ter nenhum ângulo reto ali. Você não consegue observar nenhum ângulo reto. E também ele não tem as linhas tão afastadas como foi o obtusângulo. Ele é mais estreito e não chega nem a ser reto. Qualquer ângulo que você olhar ali é menos de 90 graus. Então os três ângulos são agudos. Por isso que ele tem o nome de acutângulo. Tá ok? Então esses são os tipos de triângulos. A classificação deles de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. Tá bom? Isso é para vocês guardarem na memória. E porque a gente vai utilizar algumas dessas ideias mais para frente. Tá bom? E triângulo é um polígono muito importante na geometria. Tá certo? Vocês já sabem, né? Tem uma atividade aqui no link da descrição do vídeo. E também eu vou colocar lá no nosso aplicativo. Para quem não conseguir por aqui, pegar por lá. Para vocês responderem a atividade. Tá ok? No demais eu fico por aqui. Um grande abraço, um grande beijo. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.